Seja muito bem-vindo a essa aula sobre chás e óleos essenciais. Tanto os chás como os óleos essenciais são produtos naturais, muito ricos e complexos também. E eles podem nos ajudar muito na manutenção do nosso estado emocional. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos abordar aqui alguns chás, que também são conhecidos como fitoquímicos, e óleos essenciais, que também são fitoquímicos. Então, tanto chás como óleos essenciais, que podem, então, nos ajudar no controle emocional. Eu escolhi alguns itens que agem diretamente sobre o nosso sistema nervoso central. Então, são itens, são chás e são óleos essenciais que são muito úteis em quadros de depressão, ansiedade, períodos muito estressantes, dificuldade para dormir. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre como esses compostos naturais podem nos ajudar. Eu escolhi dois para me acompanhar. Escolhi ali o óleo essencial que eu coloquei no difusor. Durante a nossa conversa, eu vou explicar como é que vocês podem utilizar. E também escolhi aqui um chá que eu uso diariamente, que é a erva mate, que inclusive vai estar na nossa apresentação, a gente vai entender quais são os benefícios da erva mate. Tá legal? Bora para a nossa apresentação, então. Então, como é que nós podemos utilizar chás e óleos essenciais para equilibrar as nossas emoções? Bom, vamos começar então pelos óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles podem equilibrar as nossas emoções quando eles entram em contato com o sistema límbico. Você sabe o que é o sistema límbico? O sistema límbico, ele é composto por várias glândulas importantes. E é a parte do nosso cérebro que registra as sensações. No nosso sistema límbico, então, não fica registrado uma memória fotográfica, fica registrado uma memória sensitiva. Para você entender bem o que é o sistema límbico, feche os olhos aí e se imagine descendo, então, numa montanha-russa. Qual que é a emoção que você sente quando desce pela montanha-russa, naquela lomba, né? Naquela ladeira bem profunda? Então, talvez seja medo ou apreensão, excitação, mas onde você sente no corpo essa emoção? Talvez seja um frio na barriga. Então, é essa sensação de frio na barriga que estimula, então, o nosso cérebro límbico, nosso sistema límbico. Então, ele não é gravado no sistema límbico a imagem de você descendo, não é gravado imagens, né? Mas sim sensações. Então, se vamos associar, então, a descida numa montanha-russa com um evento traumático, não com algo positivo. Né? Vamos supor que a pessoa ficou com muito medo. E no mesmo carrinho que essa pessoa, tinha ali alguém com um perfume específico. E no momento que essa pessoa, então, desceu a ladeira da montanha-russa e ela ficou com muito medo, com esse frio na barriga exagerado, ela inalou aquele perfume. Então, esse perfume, junto com esse frio na barriga de medo, talvez de pânico, tenha ficado gravado ali no sistema límbico, essa sensação associada com o cheiro. E aí, um dia, ela está numa fila de banco, esperando para ser atendida, e passa uma pessoa por ela com aquele perfume que ela sentiu na descida da montanha-russa. Aí, o cérebro identifica que a situação pode ser perigosa. E talvez a pessoa venha a ter algum sintoma de medo ali naquele ambiente, talvez até comece a imaginar uma situação perigosa, simplesmente porque ela sentiu o cheiro daquela pessoa que passou, que era o mesmo perfume daquela mesma pessoa na montanha-russa. Então, o nosso sistema límbico, ele registra sensações. E por isso, então, que os óleos essenciais, eles são tão úteis na manutenção, no controle das nossas emoções, no equilíbrio das nossas emoções, porque através do nosso nariz, o odor, então, ele acessa o nosso sistema límbico. Observem na figura
na flechinha, mostra ali o caminho, então, que o óleo essencial faz quando a gente faz a inalação do óleo essencial. Na inalação, a gente pode utilizar, que nem eu estou utilizando aqui, um difusor de óleos essenciais. Ou você pode simplesmente abrir o óleo essencial e cheirar. Também é possível fazer roll-ons com óleo carreador, e aí você usa como se fosse perfume, ou você pode pingar na gola da camiseta, pode colocar um algodãozinho e prender na alça do sutiã. Então, o objetivo é inalar, cheirar. Observe a imagem. Observe, então, aqui, ó, que a flechinha ela atravessa o nariz e vai até o sistema límbico. Aqui no canal olfativo, a pessoa tem sensores olfativos, que são neurônios, na verdade, que parecem, na verdade, pentes, onde vai passar esse odor por esse canal olfativo aqui e as sensações, então, vão estar registradas lá no sistema límbico. Vamos pensar um pouco num exemplo positivo, então, de odor? Um odor muito positivo, que ele é utilizado muito para equilibrar as emoções, é o aroma, então, da florzinha de laranjeira. Qual que é a lembrança que talvez você tenha da flor de laranjeira? As pessoas associam com momentos positivos, com momentos bons, com a época da primavera. E muitos de nós, quando doentes na infância, ganhávamos chazinhos da folha de laranjeira. Não é para menos que esse óleo essencial ele produza nas pessoas a sensação de acolhimento, um acolhimento materno. Então, é sobre essa sensação aí que nós vamos falar aqui. É sobre esse uso, né? O uso dos óleos essenciais pela aromaterapia, que é a terapia através de aromas. Então, uma árvore, né, que é a copaíba, ela é o óleo essencial mais pesquisado no mundo, né? Então, a utilização do óleo essencial está muito relacionado com a função biológica daquela planta. Então, quando a gente olha uma árvore desse tamanho, gigantesca, imaginem quantos animais fazem na copaíba a sua casa, quantos animais buscam na copaíba um abrigo, quantas pessoas provavelmente já viveram, já buscaram na copaíba abrigo, né? Para vocês terem uma ideia, as copaíbas na Amazônia, elas são todas riscadas de unhas de animais, porque os animais buscam essa árvore para a cura. Então, ela é amplamente utilizada de diversas formas, né? Para dores musculares, dores nas juntas, é um óleo anti-inflamatório, ele literalmente puxa a inflamação para fora do corpo. Mas aqui a gente vai falar do uso dele aromático. E como é que a gente faz esse uso aromático? Bom, aqui atrás da nossa cabeça, vou virar para vocês olharem, a gente tem um triângulo aqui que a gente conhece como triângulo occipital. Então, nesse triângulo, se vocês colocam aqui um óleo essencial com menta, hortelã-pimenta, é incrível como vocês vão sentir na boca ou no nariz o óleo essencial que foi colocado aqui na nuca. Então, tem uma conexão muito grande aqui, tem uma ligação. Então, essa receita aqui com óleo essencial de copaíba tem por objetivo nos abrir para quando a gente vai tratar algum problema emocional, né? Tanto é que essa receita ela é conhecida por abridor de couraças, né? Para abrir as couraças. O que são as couraças? São as camadas que a gente vai utilizando, que a gente vai vestindo no decorrer da vida para se proteger das pancadas que a gente leva. Então, às vezes, a gente vai para um tratamento terapêutico, a gente está precisando de ajuda, mas a gente não consegue se abrir, a gente não consegue jogar para fora, a gente não consegue falar qual é o problema, porque a gente está tão preso naquilo ali, a gente está tão amarradinho nos nossos problemas que a gente tem dificuldade, então, de externá-los. Então, a gente faz uma coleira, né, com a copaíba. Eu trouxe aqui um papel, eu vou dobrar para vocês. Imaginem que isso aqui é uma fraldinha, tá? E aí vocês vão fazer essa fraldinha e vão utilizar isso aqui durante 10 dias para dormir. Então, você vai pingar aqui de 10 a 13 gotinhas de copaíba
nessa coleirinha, pode usar sempre o mesmo, ela já vai ficar com cheiro, você vai ver que vai ter cheiro no travesseiro, e vai colocar, então, essa fraldinha assim, só que por dentro, né? Vai levantar o cabelo e vai colocar em contato aqui com o pescoço. Vai ficar tipo uma coleira, e aí você vai dormir com essa coleirinha durante 10 dias. Então, o objetivo é abrir as couraças. Tem gente que coloca, pinga as gotinhas de copaíba no umbigo, aí pinga menos copaíba. Só que algumas pessoas podem ser mais sensíveis, e então, por isso que o uso da fraldinha, assim, ele é mais aconselhado, ok? Então, se você está querendo, né, se abrir, né, se liberar dessas camadas protetoras que foi criando durante a vida para suportar os problemas, se você tem dificuldade de se abrir com terapeuta, com psicólogo, então é muito legal iniciar com a copaíba. Além desse uso, a copaíba tem mais de 1.001 utilidades. Hoje a gente vai ver um aqui com 1.001 utilidades, mas a copaíba é muito rica. Então, você vai utilizar muito esse óleo. O próximo óleo que nós vamos ver hoje, então, é o limão. Esse sim tem 1.001 utilidades. Então, o limão é utilizado para a saúde do fígado, dos rins, as pessoas usam a expressão afinar o sangue, né? Mas na verdade é para equilibrar o pH do sangue. Ele é utilizado também para problemas estomacais, ele pode ser utilizado para fazer massagens, né? No sistema digestivo, aqui quando a gente está ruim do estômago, está ruim da barriga. Mas hoje aqui a gente vai ver o uso dele aromático. Então, o limão ele é muito interessante porque ele faz parte de uma gama muito grande de óleos essenciais cítricos. Então, se você não tem limão, mas tem laranja, tem tangerina, tem grapefruit, tem mandarina, são N cítricos, né? Então, você pode utilizá-los para bem-estar, leveza, alegria, elevar o humor, se limpar, se purificar. Esse é o objetivo, então, do óleo essencial de limão na aromaterapia. Ele ajuda o nosso corpo, então, o nosso sistema límbico, ele estimula o nosso organismo a produzir hormônios de bem-estar. Então, esse é um ótimo óleo essencial para você utilizar de manhã ou durante o dia, quando você quer elevar o humor, né? Buscar a alegria, a leveza, o bem-estar, a sensação maravilhosa de estar em contato com o sol. É isso que o óleo essencial de limão faz conosco. Então, o óleo essencial do limão, ele é extraído da casca do limão, que é a parte do limão que fica em contato com o sol. E então ele possui essa energia vinda do sol, essa vibração vinda do sol dentro do vidrinho. Então, quando a gente utiliza o óleo essencial de limão, quando você cheira o óleo essencial de limão, então você sente essa leveza, esse bem-estar. E o cérebro, então, ele já começa a trabalhar para a produção de hormônios de bem-estar. E o próximo óleo essencial, que ele é muito utilizado também para equilibrar as emoções, é o óleo essencial de lavanda. Aqui, uma atenção especial quando a gente for buscar, então, um óleo essencial de lavanda. Qual é o melhor óleo essencial de lavanda para relaxar, para sedar, para acalmar? Então, não é a lavanda brasileira. A lavanda brasileira ela é muito rica em cânfora. E isso nos deixa mais alertas, mais acordados. Então, a lavanda brasileira ela vai ser muito útil para dores, por exemplo. Dores musculares, dores no corpo. Então, tá ótimo utilizar a lavanda brasileira. Agora, para relaxar, para dormir, a gente usa a lavanda francesa e a búlgara. Então, a lavanda desse local, ela é cultivada, então, num solo com propriedades específicas, vai ter uma composição química específica e também é de uma espécie que contém os fitoquímicos que nos induzem ao relaxamento, ao sono e até mesmo a redução de dor, né? Analgésico. Ele é pingado na cápsula, ele é ingerido.
Em situações de choque, ele pode ser muito bem utilizado na ingestão também, porque ele é um ótimo óleo para momentos traumáticos de choque. Mas aqui a gente pode utilizar, então, para dormir, para relaxar, para acalmar, no difusor. Também pode pingar 2 gotinhas no travesseiro, vai dar esse efeito relaxante, calmante. A gente pinga de 1 a 2 gotinhas apenas, porque se a gente pingar demais, mesmo a lavanda francesa tem uma quantidade de cânfora, e aí a gente não quer acordar, a gente não quer alertar. O óleo essencial de lavanda pode ser utilizado até mesmo por bebês. Então, esses eram os 3 óleos essenciais que eu considero essencial para ter em casa. Então, se a pessoa não dispõe de muitos recursos, se ela não quer comprar nenhum kit de nenhuma marca, se ela não quer gastar muito com óleo essencial, e é do meu interesse que você tenha algum óleo essencial e que não faça dívida para isso, né? Então, eu sugiro ter esses 3 em casa, porque eles são muito versáteis e eles nos ajudam muito a equilibrar as nossas emoções. E os chás? Que chás nós podemos utilizar, revezar, variar no nosso dia a dia? Então, os chás são compostos fitoquímicos e, por isso, devem ser utilizados com moderação. Não é porque é chazinho que a gente pode tomar à vontade, quanto a gente quiser. A quantidade ideal por dia é até 600 ml. E aí, a ingestão de um determinado chá, ele deve ser feito no período máximo de 30 dias. Então, se eu vou utilizar um chá para tratamento, eu vou utilizar aquele chá no máximo 30 dias. Depois eu faço um intervalo de 15 e volto a usar. Ou então eu substituo no próximo mês por um outro chá que tenha o mesmo objetivo. O primeiro chá que nós vamos falar aqui é um chá muito comum que talvez você tenha em casa. É o chá de erva cidreira. Esse chá, ele age no nosso sistema nervoso central. E as principais indicações terapêuticas para esse chá, na questão, então, emocional, é ansiedade, depressão e cefaleias, que muitas vezes são ocasionadas por conflitos emocionais. Esse chá de erva cidreira possui um quimiotipo chamado endofenchol, que também é utilizado para o tratamento da hipertensão arterial. Uma outra doença que também tem origem emocional e que muitas vezes a pessoa que tem esse problema da hipertensão arterial tem dificuldade de cuidar desse assunto emocional, por ser um assunto relacionado com a sua família e bastante importante. Às vezes, a pessoa nem consegue lembrar qual é o seu conflito. Então, como é que pode ser utilizada a erva cidreira? Então, você pode mandar manipular ou comprar numa loja de produtos naturais a tintura, de 3 a 6 ml 2 vezes ao dia. Isso dá em torno de 10 a 15 gotas por cada vez. Ou então, infusão, quando a gente coloca, então, a erva na caneca, coloca água quente em cima e abafa. Então, 1 colher de chá da erva para 150 ml de água 3 vezes ao dia. Isso que é uma dose para se fazer o tratamento, então, por mais tempo. Lembrando que a gente pode utilizar mais chás durante o dia, né? A outra opção de estimulante, então, aqui a gente viu uma opção para acalmar, diretamente associada, então, com ansiedade e depressão. Mas o que a gente pode utilizar de manhã, por exemplo, para estimular? Então, para estimular, a gente tem a erva mate, que eu estou com o meu shima aqui, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente utiliza o chimarrão, mas nós também temos o chá verde, o café, que são estimulantes e também são antioxidantes. O chá verde, em especial, antioxidante, né? Muito bom para o nosso sistema urinário, né, para quem tem retenção de líquidos, então ele é muito bom. Mesmo que a gente utilize esses óleos visando, né, a retenção de líquido, a gente precisa também fazer o uso da água, tá? Porque a água, então, a gente vai colocar água para dentro, para esse corpo drenar, e aí ter como colocar as impurezas para fora. Outra coisa que a gente pode utilizar como chá é a cúrcuma, associada com canela e pimenta, que tem uma ação poderosa
né, no sistema circulatório, respiratório e também na oxidação cerebral, agindo principalmente nas sinapses, que é o ponto de troca de informação dos nossos neurônios. Por isso que quando utilizados juntos, a curcumina com a canela, ou curcumina com a piperina, ela é ótima para a memória, para a concentração, para o envelhecimento cerebral e é utilizado até mesmo para combater o Alzheimer. Pode ser utilizado como chá, misturado em sucos ou até mesmo como tempero nos alimentos. Esse produto, a cúrcuma, a gente pode dizer assim que nunca é demais, porque ele é um alimento, né? Então ele serve como alimento e o alimento não tem contraindicação de quantidade de tempo que a gente pode utilizar. E como ela tem um poder muito grande anti-inflamatório, por isso, então, que tem assim, um resultado tão positivo nos problemas respiratórios. Então, é algo para a gente sempre ter em casa também. Trouxe mais alguns chás aqui que são muito úteis para ansiedade. Talvez alguns desses você ainda não conheça. Então, nós temos o melissa. O melissa, inclusive, ele tem ação sedativa, ele pode ser utilizado para dormir, porém, quem tem hipotireoidismo não deve consumir a melissa, então deve escolher outros chás. A valeriana é uma raiz, depois a gente vai ver como é que a gente prepara chá de raiz. Tem um sabor super forte e pode ser utilizada como chá, né, cozinhando a raiz, mas também ela é muito utilizada na solução hidroalcoólica, no composto, né? E aí a gente usa de gotinhas, pode usar à noite de 10 a 15 gotinhas até 30 gotinhas. Mas acho que se você experimentar isso para dormir, não vai precisar 30 gotinhas, porque ela é muito poderosa mesmo na hora de dormir. Então, na solução hidroalcoólica, tanto a valeriana como o mulungo, a gente já pode deixar sempre do lado da cama, para tomar do lado da cama, porque a ação é bem rápida. A erva de São João, ela é muito utilizada para ansiedade e também antidepressiva. A erva de São João, se ela for utilizada durante muito tempo, ela pode ter uma ação afetando o uso do anticoncepcional. Então, se você usa anticoncepcional, precisa dar atenção quando for usar a erva de São João. Mas ela é muito utilizada por terapeutas para potencializar, para ajudar a pessoa a passar por momentos de depressão ou de intensa ansiedade. O molungo também, então, para ansiedade, sedativo e calmante, e a passiflora, então, que são as folhas e as flores do maracujá. Então, nos acalmam, melhoram a respiração, por isso que ele é tão bom para quem tem problemas respiratórios e tem dificuldade de dormir, é sedativa e analgésica também. E agora, a gente vai entender como é que é o preparo dos chás. Você já percebeu que quando, por exemplo, você vai numa loja de produtos naturais e aí tem aquela parede lá cheia de chás, tem raiz, tem semente, tem cardo, tem cipó, tem caule, tem folha, tem flor. Será que será que a gente faz tudo do mesmo jeito? Ou será que cada coisa tem a sua preparação? Então, é isso que a gente vai aprender. A gente vai aprender os dois métodos mais populares de se preparar o chá. Um método que é muito utilizado, que eu até citei aqui, que é a solução hidroalcoólica, dá bastante trabalho de fazer e comparado com o custo de se comprar uma solução hidroalcoólica. Então, na farmácia de manipulação, sai bem em conta, tem algumas prontas para vender em lojas de produtos naturais. Então, esse eu não vou ensinar, eu vou ensinar vocês os dois métodos mais conhecidos. Para fazer um chá de raiz, cardo, cipó, caule. Então, por exemplo, ali nos outros chás que eu trouxe para vocês, a gente tem a valeriana e o mulungo, que é raiz. Aqui na imagem, nós estamos vendo o anis estrelado, a canela, o cravo. Então, todos esses se encaixam nessa categoria. Então, a gente vai ferver, primeiro a gente vai ferver a água já com o chá.
Então, a gente já vai colocar lá na chaleira, ou na panelinha, ou na sua caneca, a gente vai colocar o chá, a raiz, a semente, seja o que for que você for usar, até mesmo a erva doce, né, que é um chá bastante utilizado. E aí vai colocar a água e vai colocar para ferver. Depois de ferver a água e o chá juntos, então você vai tapar essa chaleira, essa caneca, então, e vai deixar ali de 2 a 3 minutos aquele recipiente fechadinho. Então, é assim que a gente prepara raízes, cardos, cipós e caules. E as folhas e as flores? Então, aí, o nome do preparo se chama infusão. Depois de ferver a água, então, a gente vai colocar a erva na xícara, vai colocar a água na xícara e vai tapar com o pires. Ou se você tem aqueles acessórios de fazer o chá, que é aquelas bolinhas onde coloca a erva dentro, também pode ser utilizado. E vai deixar tapadinho ali de 2 a 3 minutos. E depois o chá pode ser consumido. Atenção para as gotinhas no pires. Então, essas gotinhas que ficam no pires, elas são muito preciosas e muito importantes, pois os chás contêm também óleos essenciais. E é ali no pires que vai estar o óleo essencial daquele produto ali que você fez o chá. Então, você pode lamber o pires, passar o dedo no pires, aproveitar aquelas gotinhas que ficam ali no pires. Para recapitular, então, os chás e os óleos essenciais, eles são muito ricos, complexos, cheios de compostos fitoquímicos e eles devem ser utilizados com cautela. Não é porque é chazinho ou porque é um olhinho que a gente pode utilizar tudo quanto quiser. Então, quando a gente for utilizar os óleos essenciais para equilibrar as emoções, a gente utiliza num difusor ou na inalação. E quando a gente quiser, então, utilizar os chás para equilibrar as nossas emoções, nós podemos, então, utilizar um chá por um período de até 30 dias e depois trocar por um outro chá. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Eu espero que você comece, então, a inserir os chás e os óleos essenciais no seu dia a dia, porque eles equilibram, no caso dos óleos essenciais, equilibram você e as pessoas que estão com você, porque as outras pessoas também estão inalando aquele cheirinho ali, tá certo? Muito obrigada e até a próxima aula.